acho que agora a gente tem que entrar numa questão que é sempre um pouco complicado de abordar sem oportunismo, tá? Que é a questão dos meninos, do incêndio, né? Que foi em 2019, incêndio que culminou com a morte dos meninos no Ninho do Urubu. A condução desse caso aí, a gente falando de um clube humano, né? Que é uma das bandeiras de vocês. Como é que você avalia a condução? Desumana. Desumana. Nada pode ser mais desumano do que a forma como o Flamengo lidou e lida com essa questão. Eu vou te dar um exemplo pequeno de como o Flamengo é desumano no trato dessa questão. Aliás, eu vou dar vários exemplos. Mas quero começar por esse. Eu, junto com outros 50 e poucos conselheiros, apresentamos um projeto para o Flamengo, uma proposta de reforma do Estatuto, para que o dia 8 de fevereiro se tornasse o dia da memória rubro-negra. Por que isso? Para que, número 1, a gente cultuasse a memória desses meninos que se foram. E número 2, para que a gente refletisse sobre tudo que a gente fez de errado e para que fatos como esse jamais acontecessem na cultura do clube. O que o Flamengo fez em relação a essa proposta? Nada. O Flamengo se recusou a criar um dia da memória. E essa era uma atitude que dependia, segundo os consultores jurídicos do Flamengo, dependia exclusivamente de um ato do presidente Landim. E ele é incapaz de fazer isso. O Flamengo, com 1 ano de falecimento dos meninos, o Flamengo impediu as famílias de entrarem no centro de treinamento para realizar uma oração em memória das vítimas do acidente. Esse mesmo Flamengo que abre as portas para o Bolsonaro invadir o treino, fecha as portas para as famílias das vítimas. Nada pode ser mais desumano, do que você, um clube como o Flamengo, um clube que paga 35 mil por mês para um lobista, que está envolvido na Lava Jato. Essa semana teve busca e apreensão na casa dele. Esse Flamengo é capaz de ir para o judiciário para pedir que a pensão das vítimas seja reduzida de 10 mil para 5 mil reais. Ou seja, para o lobista, 35 mil tá ok. Para as vítimas, 5 mil é muito dinheiro. Quer dizer, nada envergonha mais a torcida do Flamengo do que a forma como a atual diretoria do clube tratou essa questão. E como é que está hoje a questão? A questão hoje é algumas famílias vencidas pelo cansaço, né, já fizeram acordo, boa parte das famílias, aliás, já fez acordo, ainda restam algumas famílias que não fizeram acordo, mas eu não quero reduzir o trato dessa questão a uma questão financeira, porque isso seria pensar como a cabeça do Landim, isso seria pensar como a cabeça deles, de que essa questão é uma questão financeira. Essa não é uma questão financeira, essa é uma questão humana. A gente precisa tratar as nossas vítimas do Ninho com a humanidade necessária. Esse caso só não caiu em esquecimento completo porque todo jogo no Maracanã, aos 10 minutos, a torcida se levanta e canta em homenagem aos meninos. Porque se dependesse do Flamengo, eles já teriam varrido esse assunto para debaixo do tapete há muito tempo. Então, a condução dessa questão, na nossa gestão, ela vai se pautar. Talvez seja a primeira coisa que eu faça quando sentar naquela cadeira no dia 2 de janeiro, será, número 1, criar esse dia da memória. Número 2, fazer uma revisão completa das políticas de segurança, porque a gente precisa aprender com o evento para que coisas assim não se repitam mais. Então fazer uma revisão completa da política de segurança, uma coisa que eu me orgulho muito da gente ter feito nessa campanha. Mas você sabe dizer se hoje existe a segurança para os meninos que estão lá hoje? É possível dizer que tudo hoje, que tinha de errado mudou? Hoje especificamente, no Ninho do Urubu, né, não existem mais os containers, eles estão hospedados num prédio, enfim, mas há outras questões de segurança no Flamengo que precisam ser vistas, né? Nós temos um estádio, nosso estádio de futebol, o estádio Zé Baixo Padilha, tá lá caindo aos pedaços, literalmente, você passa pela arquibancada, tem pedaços de arquibancada caindo. Então a gente tem que rever a questão da segurança no clube de um modo geral. E o que a gente sempre propôs, e nós propusemos isso, fizemos reiterados pedidos para que isso fosse feito no Flamengo, é a instalação de uma comissão interna de investigação. Porque a gente precisa lutar pela justiça e lutar pelo... O que traz conforto para as famílias não é dinheiro.
O que traz conforto para as famílias é a justiça. E você só tem justiça se você estiver disposto a investigar e a punir. E a gente deveria ter punido pessoas que foram responsáveis por aquilo. E a gente não fez isso porque o Flamengo se recusou a investigar. Então, essa questão da tragédia do Ninho, ela entristece toda a torcida do Flamengo. Eu fico muito aborrecido, de verdade, quando eu vejo torcedores adversários manipulando essa tragédia para nos atacar por clubismo. E nesse ponto o Flamengo está certo em reagir e resistir. Porque o Flamengo não merece, mas o que precisa ficar claro para todas as torcidas é quem fez aquilo ali não foi o Flamengo. Quem fez aquilo ali foram pessoas. E mas a gente precisam ser punidas. E só serão punidas se a gente investigar. Porque tem pessoas que estavam lá naquela época e estão lá até hoje. A única punição interna que houve sobre esse assunto até hoje foi do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, mas não pelo que ele fez ou tenha deixado de fazer, mas sim pelo que ele disse. Ele foi para uma entrevista e perguntado pelo repórter o que aconteceu, ele disse que se ele fosse presidente aquilo não aconteceria. Mas ele disse isso dentro de um contexto, né? O contexto de que se ele fosse presidente aquilo não aconteceria, porque um dos últimos atos dele quanto presidente foi transferir os meninos para o CT definitivo. Por alguma razão que ninguém sabe qual foi, aparentemente eles retornaram para os containers e aí aconteceu. Então o que o presidente Bandeira de Mello falou foi uma opinião. Certo ou errado, foi uma opinião. E foi a única punição que nós temos no ambiente interno do Flamengo. Todo o resto é esquecido. É como se não tivesse acontecido. É uma tragédia que os atuais dirigentes querem esquecer. E nisso eu tenho orgulho de me diferenciar deles. Porque eu não quero esquecer. Eu quero me lembrar daquela tragédia dia após dia, ano após ano, para que ela nunca mais se repita. E quero cultuar a memória dessas vítimas como elas efetivamente merecem ser cultuadas. Meninos rubro-negros, como qualquer outro rubro-negro, e perderam as suas vidas, e tem todos seus parentes, seus familiares que estão aí hoje com o coração partido. E é uma coisa que não volta, por isso a gente não pode falar só da questão financeira, porque às vezes tem gente que diz, não, mas o Flamengo vai pagar. Mas isso não é pagar. É de menos, porque não é pagar. Vai voltar. É ter a capacidade de ser humano. É ter a capacidade de se entristecer e de se indignar. É isso que falta. Memória. É isso que falta. Sabe? Um Flamengo onde tudo se reduz a dinheiro, é esse Flamengo deles lá. Esse Flamengo deles. Em tudo se reduz. Eu vou para o judiciário para discutir se eu vou pagar 10 ou se eu vou pagar 10 mil ou 5 mil reais. Não é isso que está em jogo para as famílias. O que está em jogo para as famílias é a dimensão humana. E essa dimensão humana o Flamengo foi incapaz de atender.